Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora sobre a Sagrada Escritura, questão 870. Onde se acham as verdades que Deus revelou? Aí responde o Catecismo. As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. A Sagrada Escritura, os senhores sabem que não é suficiente para provar nada. Santo Agostinho diz que ele só crê na Sagrada Escritura porque a Igreja diz que é Sagrada Escritura. Porque um livro por si só não pode provar-se a si mesmo. Então, por exemplo, quem viu Isaías, Jeremias, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, nós recebemos isso por uma tradição. Os próprios autores, isso tem que ter muito cuidado, porque não só no modernismo, mas entre pessoas, inclusive na tradição, por um grande racionalismo, coloca em dúvida. Não estou dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Em realidade, Bíblia não é o nome correto, é Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura a palavra de Deus, sim, contida do Gênesis ao Apocalipse. Mas como que nós sabemos que é a palavra de Deus? Porque existe uma autoridade que não está somente no livro. É uma autoridade externa, que é a Igreja, porque ela que definiu. Trento foi o último concílio a reafirmar quais são os livros verdadeiros e quais são os falsos. Mas antes de Trento houveram outros concílios que definiram. Por que o Evangelho, o proto-evangelho de São Tomé não está nos livros sagrados? Porque a Igreja teve o discernimento de ver que aquele livro não pertence aos livros inspirados, os chamados apócrifos, dos quais nós não devemos ler nenhum deles, por belo que aparentam serem, porque são estupidezes, lendas, e foram escritos por pessoas que não correspondem ao título. São Tomé não escreveu evangelho nenhum, então tem que ter cuidado. Então, por que então nós temos esta confiança na Sagrada Escritura? Porque é uma autoridade que a Igreja determinou pela tradição que já recebemos do Antigo Testamento. Porque como a Bíblia tem duas partes, o Antigo Testamento e o Novo, então o Antigo Testamento foi recebido por tradição, não somente escrita, mas oral também. E o Novo Testamento nós recebemos os apóstolos, aí os chamados hagiógrafos, os escritores sagrados que escreveram, mas também temos tradição oral que nos afirma que estes livros são escritos pelos autores tais e que são palavra de Deus. Esses escritos que estão no que nós chamamos Bíblia, Sagrada Escritura. Então, as verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Aqui nós temos uma divergência com os chamados ortodoxos, que não são ortodoxos, são heterodoxos. Eles, nesta distinção que nós temos aqui, eles não acreditam, porque eles dão o mesmo poder à tradição escrita, que é a Bíblia, e a tradição oral, que é a tradição oral que nós recebemos. Mas é diferente. Da mesma forma que a tradição escrita se confirma pela tradição oral, logo a tradição oral tem mais primazia do que a tradição escrita. Já que quem me diz que o Pentateuco foi escrito por Moisés é a tradição oral. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateuco, foram escritos por Moisés. E quem me diz isso? A tradição oral. E a tradição oral é o quê? Palavra de Deus, transmitida de boca a boca. E agora, o que está escrito no Pentateuco? O que está lá nos 5 primeiros livros. E esta é a tradição escrita. A tradição escrita está restrita ao que está no livro sagrado. Mas a tradição oral, ela tem mais elementos e que não foram escritos. Tem muitas coisas que nós sabemos, porque os padres da Igreja, num sermão que receberam de outros, que desemboca no apóstolo, contaram. E aí nós vamos transmitindo isso como tradição oral. Que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos pelos profetas e pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebidos pela Igreja como inspirados. Então, os senhores veem que houveram autores
e que a igreja reconhece nestes e não em outros uma inspiração do Espírito Santo. À margem da Sagrada Escritura, nós temos os escritos dos padres da igreja, que também são venerados pela igreja. Tanto que no breviário, que é o livro que os senhores veem o padre rezando, na oração que seria de madrugada, que os monges fazem, nós também chama matinas. Tem 3 leituras que sempre são, às vezes mais do que 3, são 6 às vezes, que são dos primeiros padres da igreja. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Irineu, São João Crisóstomo, os primeiros santos padres, que não têm o mesmo peso da Sagrada Escritura, mas estes homens também foram inspirados por Deus para explicar com maestria a Sagrada Escritura. Mas são livros venerados à parte, não como inspirados como foi São Lucas, como foi Moisés, como foi Isaías ao escrever. Mas em todo caso, a igreja tem que reconhecer. Aqui nós vemos, por exemplo, uma divergência com os protestantes. Os protestantes dizem que a Bíblia por si mesmo basta. Aí a religião do livro. Isso vem como para um muçulmano. O Alcorão para eles basta. Para nós isso não basta, porque isso é irracional. Porque a Bíblia não caiu do céu assim, veio uma pomba com um livro e desceu assim, não. Foi como Deus inspirou autores que reescreveram baixo uma inspiração de Deus singular. Quando Deus inspirou os autores da Sagrada Escritura, é uma inspiração que Deus não deu e não dará para nenhum outro. Deus iluminou a mente desses autores, e tanto que a própria letra, o próprio material que eles usaram lá, as letras na língua que for, porque foi escrita em várias línguas, estava com a inspiração do Espírito Santo. Então, quando os padres da igreja escreveram comentários, tem inspiração do Espírito Santo? Sim, mas não ao calibre da Sagrada Escritura. É uma inspiração única aos autores dela, que não será dada a outro. Em quantas partes se divide a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura se divide em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Entre nós não é normal chamar velho, mesmo que seja sinônimo, mas sempre o católico busca distinguir do protestante. Então na Bíblia dela ele está velho e na nossa está antigo. É a mesma coisa, mas para ter quanto mais se distanciar, melhor, mesmo que sejam sinônimos. E o Novo Testamento, que contém o Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros inspirados escritos antes da vinda de Jesus Cristo. E que contém no Novo Testamento, contém os livros inspirados escritos depois da vinda de Jesus Cristo. Se os senhores perceberem, e vamos seguir aqui vendo, não consta que Nosso Senhor escreveu absolutamente nada. A única coisa que nós sabemos que Nosso Senhor escreveu é quando queriam apedrejar a pecadora, que encontraram ela em adultério, aí levam ela para a praça, aí tá lá, velhos, jovens, adolescentes querendo apedrejá-la segundo a lei de Moisés, porque ele mandou fazer isso. Quem fosse pego em adultério tinha que ser levado à praça e apedrejado. Perfeito. Aí todos estão lá reunidos e Nosso Senhor está escrevendo no chão, com o dedo, na terra. E aí a tradição conta, para os senhores verem que isso é tradição. Está escrito, mas tem uma parte que a tradição dá detalhes. A tradição conta que Nosso Senhor estava escrevendo o pecado de cada um que queria apedrejá-la. Aí eles viram, em hebraico é mais fácil, em 3 desenhinhos é quase um texto. Eles olharam e o Evangelho diz o quê? Que começaram a ser dos mais velhos aos mais jovens, desta ordem. Eles olharam e foram embora. Aí quando o Nosso Senhor, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. E Nosso Senhor disse, nem eu te condeno, vai se não peques mais. É o único escrito que nós temos de Nosso Senhor, até que alguém passou a mão, né? Para apagar o que estava escrito na areia ou na terra de Jerusalém, que eram pecados. Nosso Senhor estava revelando a consciência de cada um, como eles iam condenar alguém, sendo que eles faziam coisas iguais ou piores, para eles saírem com as pedras na mão. Deviam ter jogado na própria cara, né? Mas ninguém se autocondena, né? Hipocrisia, que Nosso Senhor tanto abominou ali
nos judeus. Pois então, e São Tomás vai explicar por que Nosso Senhor não escreveu. Porque nós íamos acreditar que só a verdade seria somente o escrito. Você vê que Nosso Senhor não é protestante. O protestante diz o quê? Que a Bíblia é só o que está escrito, o que é tradição é balela. E Nosso Senhor não quis escrever para que nós não pensássemos exatamente esse disparate. E tudo que nós temos dos 4 evangelistas, que são feitos, fatos, palavras saídas da boca de Nosso Senhor, ele não escreveu nada. Ele fez e ele ensinou. E a palavra saída da boca de Nosso Senhor, até virar o Evangelho de São Mateus, era transmitido como? Oralmente. Então a tradição oral tem a sua primazia sobre a tradição escrita. Os senhores me entendem? Agora sim, não vamos pensar. Aqui tem um erro sério, grave, que está naquele catecismo amarelo de João Paulo II. Eles dizem o quê? Que a comunidade cristã, aspas, o vocabulário é deles, se reteve o que Nosso Senhor disse. Bem-aventurados os puros de coração. Ouvi isso, verão a Deus. Aí escreveram. Quem não tiver pecado... me lembra aquela mulher. Aí escreveram. Não, isso daí é modernismo. Nosso Senhor fez o que fez e disse o que disse. E São Mateus tem nos seus ouvidos gravados pelo Espírito Santo para reproduzir perfeitamente. Não é recoletar lembranças do que... lembra de Jesus que ele disse tal coisa? Não julgueis e não sereis julgados? Lembro, sim. Então vamos escrever para a gente não esquecer. Não, isso daí é modernismo. Então foi São Mateus, pelo que ele ouviu e o que ele não estava presente, o Espírito Santo lhe disse, o mesmo Senhor lhe inspirou para escrever exatamente o que saiu da sua boca quando ele disse tal coisa. E assim servem para os 4 evangelistas também. E os outros autores da Sagrada Escritura, cada um com seu livro correspondente, ou seus livros correspondentes. Que nome se dá comumente à Sagrada Escritura? Então, a Sagrada Escritura dá-se comumente o nome de Bíblia Sagrada. Bíblia vem de uma palavra grega que quer dizer biblioteca. Agora sim, por quê? Porque do Gênesis ao Apocalipse nós temos um conjunto de livros. São vários livros. Então, vira uma biblioteca num livro só. Mas o nome, qual o conteúdo? As Sagradas Escrituras. Porque se fosse assim, qualquer biblioteca municipal chamaríamos de Bíblia. E não é essa, não. A sua singularidade é porque contém palavras sagradas, feitos, fatos de Deus Nosso Senhor. Então tem uma sacralidade peculiar, singular. O que quer dizer a palavra Bíblia? Quer dizer coleção de livros santos, ou livros por excelência, ou livros dos livros, ou livro inspirado por Deus. É o único. Com essa inspiração que lhes dizia há pouco, peculiar, singular, que não haverá outra inspiração dada por Deus a ninguém para fazer algo semelhante. Por que a Sagrada Escritura é chamada livro por excelência? A Sagrada Escritura é chamado o livro por excelência por causa da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou. Então, é muito interessante. Nós temos que um dia... O tradicionalista tem um negócio com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, muito sério. Porque quando éramos do modernismo, a gente andava com a Bíblia para cima e para baixo, né? Igual protestante. Toda arriscada, quem foi de grupo de oração, né? Quando Deus dava uma inspiração, a gente escrevia do lado, né? Completando a Bíblia no que faltava supostamente, como se faltara alguma coisa. Quando a gente vem para a tradição, a gente não usa a Bíblia. Na missa nem precisa trazer, hein? Depois, todos os anos as leituras são as mesmas, não tem ano A, B, C, D, E, F, G, H e etc., como eles têm, ABC. Então, quem assiste uma missa por dia o ano inteiro, leu o que corresponde ao ano seguinte, é a mesma coisa sempre. E depois, por esse trauma do modernismo, as pessoas acabam se esquecendo, mas a Bíblia é um livro católico. Nós estamos obrigados a lê-la? Não. Mas, eu digo, é um conselho do padre que vos fala, nós vivemos num país protestante,
que eles usam a Sagrada Escritura, no caso deles, somente Bíblia, adulterada para nos agredir, então nós temos que usar, como bons católicos, a artilharia da mesma Sagrada Escritura verdadeira que nós temos, que a deles estão mutiladas, logo não é sagrada. Ao censurar a Bíblia em alguma coisa, deixa de ser palavra de Deus. Então a deles não é. Por isso, quando nós temos uma Bíblia, vamos ver adiante, vinda do protestantismo, por bela que seja, pode ter sido dado pela avó, por alguém muito estimado, deve-se lançá-la às chamas, ao fogo. Não é palavra de Deus porque está censurada por Martim Lutero. Pois então, agora devemos sim, eu penso que é oportuno conhecer a Sagrada Escritura. E se nós conhecemos a Sagrada Escritura, com ela nós podemos refutar todas as objeções vindas dos protestantes. E para isso tem um livro chamado A Legítima Interpretação da Bíblia, de um autor chamado Lúcio Navarro, que foi editado por uma dessas editoras aí, modernas, porém que reeditaram livros como eram antigamente, que eu recomendo que todo bom cristão tenha a cabeceira de sua cama. E quando aparecer o Testemunha de Jeová, ou qualquer um dessas, e os senhores não tiveram o que fazer na vida, ou desligam a panela do fogo e querem bater um papo com herege, leve a Sagrada Escritura, porque lá ele mostra as passagens bíblicas, e leve o livro dele, imagens, vão lá no índice imagem, Bíblia, e refutem o herege. Se não quiserem, melhor, porque normalmente quem bate no portão vem para ensinar, não vem para aprender. Então seria uma perca de tempo. Podem pegar o livro e jogar na cabeça deles que é um livro grosso. E falar, engula, infeliz. Vai trabalhar e me deixa em paz. Sábado, as senhoras estão de faxina, né? Quem vai desligar a panela ou deixar a faxina do sábado? Chamei eles para lavar a calçada, já seria uma boa coisa, em vez de falar em estupidezes. Não pode haver erro na Sagrada Escritura. Isso daqui é interessante porque no modernismo eles dizem que tem. Então vamos lá. Não pode haver erro na Sagrada Escritura. Muito simples. Porque sendo ela toda inspirada, o autor, com A maiúsculo, de todas as suas partes é o próprio Deus. Então, se houvesse um erro na Sagrada Escritura, Deus teria errado, e isso é impossível. Deus não erra. Isto não obstante, aqui nas cópias e traduções da mesma Sagrada Escritura, se tenha dado algum engano, ou dos copistas ou dos tradutores. Não obstante, nas edições revistas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que respeita à fé ou à moral. Podem haver erros de português, de edição, comer umas letras, isso, por causa da gráfica. Isso pode acontecer, como acontece com qualquer livro. Agora, no conteúdo, ensinando um disparate, um absurdo, não pode haver. E dentro da Sagrada Escritura, um ensinamento não contradiz o outro. Mesmo que quando nós lemos, aparentemente se contradiz muitas coisas. Mas aí nós temos que ter o quê? A interpretação da Bíblia que não vem do que nós achamos. Aí vem os santos padres, o magistério da igreja, que os papas explicaram a seu tempo certas passagens controversas, mas não é para entrar, nunca buscar e nunca encontraremos, objetivamente falando, uma contradição, porque Deus não se contradiz. A questão 879. Antes dessa, os protestantes também, mas os modernistas, e eu não me lembro se está naquele catecismo amarelo, mas o livro do Gênesis descreve a criação do mundo e do homem. Então a objeção é a seguinte: como Moisés poderia escrever o livro do Gênesis, sendo que ele nem existia? E o Êxodo, o Pentateuco são 5 primeiros livros, não? O Êxodo, Moisés estava ali. Deuteronômio, Números e Levítico. Tem a transição dos primeiros livros para os livros históricos aí, que aí vem Josué.
Quando Moisés ele olha a terra prometida, e lembre-se que Deus o castigou, porque quando Deus mandou ele bater na pedra para tirar a água, ele bateu 2 vezes. E Deus mandou ele bater 1 vez. E Deus, nosso Senhor, disse o quê? Por teres duvidado, não entrarás na terra prometida. Então tem todo aquele reboliço até chegar na terra prometida. Moisés a vê de longe e lá ele morreu. Então, tudo isso é escrito por Moisés. A Comissão Bíblica no tempo de São Pio X refutou essas objeções, dizendo que Moisés é o autor do Gênesis, sim senhor, mesmo que ele não existia antes, mas ele pode saber como? Por revelação de Deus, hein? Isso é muito simples. Tem tantos santos que tiveram revelações de coisas que eles nunca estiveram. A Paixão de Cristo, tem tantas santas que viram misticamente o que aconteceu há séculos antes delas existirem. Ou santos que viram coisas que vão acontecer, como no final dos tempos. E Deus pode ter mostrado sem nenhuma dificuldade como foi o primeiro dia da criação, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, sem nenhuma dificuldade. E também ter mostrado este episódio que ele ia subir no monte, ia ver a terra, porque Deus havia dito que ele não ia entrar, ele não entrou, nem vivo e nem morto. E aí ter escrito isso e cataplum, morreu. Simples. Então é verdade de fé católica que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, sim senhores. E cada autor com seu livro correspondente. O protestante que é racionalista, por mais que aparente amar a Sagrada Escritura, ele põe em dúvida, desde o momento que eles arrancaram um livro, eles arrancaram 7 livros da Bíblia. Macabeus, os livros de Macabeus e Eclesiástico, Eclesiastes, um dos 2 e outros por aí. Eles, a partir desse momento que arrancaram, eles desacreditaram a autoridade de Deus. Porque se Deus disse que é verdade, eles dizem que não serve, logo estão censurando a Deus. Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, Martim Lutero, um censura a todas as coisas nacionais e outro censura a Deus. Aí desacredita o que? A autoridade, certo? E censura em coisas certas, não em coisas erradas, que é um absurdo. Mas então, a partir disso começam a duvidar de muitas coisas da Sagrada Escritura. E aí no catolicismo esse espírito é infiltrado pelo modernismo. Quando São Pio X dá uma paulada no modernismo, ele vai repassar todas por essa comissão bíblica, essas objeções que colocavam em dúvida certas coisas. Porque essas dúvidas vêm do modernista que desemboca no racionalista. Então, é necessário a todos os cristãos a leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia, diz o catecismo, não é necessária a todos os cristãos, sendo como são instruídos pela igreja, mas contudo é útil e recomendada a todos. É o que diz o catecismo, hein? Se alguma vez um tradicionalista verem os senhores lendo a Sagrada Escritura, vai dizer, não precisa. Não, claro, não é necessário, mas a pergunta é assim, está proibido? Não está proibido. E vamos ser sinceros, é muito útil a alma, principalmente hoje que os nossos velhos, eu recomendo isso do fundo da minha alma, os velhos hoje são insensatos. Antigamente a gente pegava um velho, tinha sabedoria com cabelos brancos e rugas. Então como que a gente vai conhecer a sabedoria? Leia os livros sapienciais. Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, que está cheio de sabedoria, que antes destilava da boca de um idoso, e nossos velhos querem ser jovens hoje, hein? Estão todas aí apertadinhas e salientes. Não é assim que funciona? Então, de onde a gente vai tirar a sabedoria? Os velhos não são insensatos? Então, o jovem precisa ouvir essas coisas. Então, em vez de ficar lendo estupidezes, leiam os livros sapienciais. Isso é muito importante, hein? Aí, tem como deturpar aquilo? É impossível. Porque é sabedoria pura e nua, hein? Não tem como entender mal uma sentença dos provérbios, dos livros sapienciais. Agora, muito agradável também a leitura dos evangelhos, é útil. Agora, quando vamos para as epístolas de São Paulo, apóstolo, como tem muita doutrina, precisamos de um comentador. Existem vários autores que comentaram
E porque tem tanta verdade num versículo que tem que colocar um prisma para entender cada uma. Então dá para fazer um estudo católico. Isso é muito útil, porque tem muita coisa que nós ouvimos e o nosso ouvido não capta tudo. Mas tem que fazer sempre com autores autorizados, porque tem muita mazela por detrás desses comentários de muitos modernistas. Então não é necessária. E daqui fala como são instruídos pela igreja. Hoje, eu já ouvi disparates, hein, quando eu era um simples fiel da minha paróquia, contra a Sagrada Escritura. Agora, quantos de nós já não ouvimos padres negarem milagres de Nosso Senhor? Por exemplo, o milagre dos pães e peixes. Eu ouvi, não foi que me contaram, era um simples mortal de talvez 15 anos de idade, daí para baixo, que o pároco da minha paróquia contou que Nosso Senhor, sabe o que ele fez? O milagre foi o seguinte: abrir a mão do povo avaro. Então tinha um pão escondido na sua manga, tinha um peixe na sua manga, tinha outro com 2 pães, outro com 3. Em vez de comer ele como seu sanduíche do McDonald's, sozinho, egoístamente, ele juntou e repartiu. É o milagre da partilha. Até o vocabulário é nojento. E é deles. Aí você fala, não, esse milagre, é verdade que o judeu é avaro, né? Abrir a mão de um judeu é difícil. Mas só que não foi esse milagre. O Senhor fez milagrosamente a multiplicação dos pães, não foi juntá-los e reparti-los. Mas então, nós acreditamos às vezes em absurdos, porque quem ensina a verdade está ensinando uma coisa errada, e quantos não retém isso? O Mar Vermelho também, quando Moisés abre o Mar Vermelho, eu vi isso no meu catecismo. O catequista, supostamente autorizado pelo seu cursinho de catequista, disse que sabe o que aconteceu? O milagre foi o seguinte: um fenômeno natural. Sopra um vento no Mar Vermelho que abre ele a cada tanto, nunca mais ele abriu, hein? Mas naquele dia, os judeus estavam acurralados, era o mar, e soprou justo com a união dos astros alinhados, o clima, sopra um vento que abre e eles passam a pé seco, enxuto, diz a Sagrada Escritura. Não, com um milagre, ou seja, um milagraço, porque você está entre a cruz e a espada e vem um vento prodigioso que sopra. E a Sagrada Escritura diz o quê? Que eram paredes de água. Que vento faria uma coisa dessa? E se fizesse, eles não estariam caminhando num vendaval semelhante furacão que abrisse o mar. Então você vê que são lesados para não acreditar no milagre, inventam estupidezes que são absurdas. Tá? Então tem que ter cuidado, hein? Você vê que muitos, Bíblia debaixo do braço, mas negam a autoridade de Deus. Isso é muito sério. Pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia, língua, no caso, portuguesa, para nós, pode-se ler-se as traduções em língua vulgar da Bíblia, desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. Então, se nós temos uma Bíblia que não tem nota explicativa embaixo, não podemos ler. Aquelas notas são justo quando pode dar um mal-entendido, uma explicação necessária. Depois, para nós, todas as Bíblias aprovadas depois da década de 60 não servem para nós. Por quê? Eu digo, eu li a Bíblia chamada Ave Maria de Gênesis e Apocalipse. Quando chega em algumas partes de Provérbios, algumas partes do profeta Daniel, eles colocam colchetes assim, aí vamos para o pé de página. O que diz? Esta parte foi acrescentada por um copista. Esta parte não consta nos originais, ou seja, encheram com partes que não são de Deus. Então estão o quê? Dissolvendo a sacralidade de Deus como autor da Bíblia. E uma Bíblia dessa merece o quê? As chamas. Da mesma forma que a protestante, por ter sido censurada por eles, hereges, nós jogamos ao fogo as Bíblias ditas católicas, pastoral, ecumênica e de todas essas diabruras, também vão ao fogo, porque estão colocando coisa que não pertence à autoridade de Deus Nosso Senhor. Agora, de 1960 para trás,
Eu recomendo o Padre Mato Soares, que também fizeram o favor de reeditar. Tem que aproveitar que o preço ainda está bom, por Instagram, fazendo propaganda dos outros agora, né? Não ganho nada para isso, mas de que tem em cada lar uma Bíblia católica digna, nós ganhamos muito por isso, é muito bom. Então, tenho uma, não precisa uma por pessoa, uma por família, mais que suficiente. E essas, do Padre Mato Soares é excelente. E as outras, se os senhores têm algum problema de queimar, pode trazer para o padre. Eu gosto de mexer com fogo. A gente faz uma festa de São João e coloca todas elas lá. Por que só podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? Só se pode ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja, porque só ela é a legítima depositária e guarda da Bíblia. Então, desde Nosso Senhor, foi ela que conviveu com os apóstolos. Antes de Lutero, são 1517 anos. Como que o crente infeliz vem falar que a Bíblia é Bíblia? Porque algum católico antes dele guardou por 1517 anos esse livro. Aí ele arrancou as páginas que ele não queria e ficou com o que ele quis. Mas até o que ele tem deve-se a quem? A nós, aos nossos. Porque antes deles, eles não existiam, todo mundo era católico. Então a igreja é depositária e guarda, então temos que saber que ela sabe qual é a tradução correta. E as línguas vivas é um problema sério. Nós temos muitos sinônimos, muitas palavras que querem dizer certas coisas que na língua original não se diz do mesmo modo e com a mesma precisão. Então a tradução tem que ser algo, é uma arte fazer uma tradução, hein? E quanto mais da palavra de Deus. Então a igreja tem esse critério minucioso. Então só ela pode aprovar uma tradução digna. Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras podemos conhecê-lo só por meio da igreja, porque só a igreja é que não pode errar ao interpretá-las. Então, por exemplo, os senhores estão lendo uma interpretação dada por um autor. Aí, vamos à igreja. O que a igreja diz a respeito? O contrário. Então, aquele autor está errado. E, por exemplo, os Santos Padres. Se os Santos Padres explicaram, tem muito mais peso do que um padre fulano que explica. Porque os Santos Padres tiveram uma luz do Espírito Santo que nós não temos mais. Nessa intensidade de penetrar com profundidade o sentido das Sagradas Escrituras. Ficamos com o que eles falam. Se a igreja nunca disse nada, então o sentido dos padres é o sentido correto, dos Santos Padres. Que deveria fazer um cristão? Aqui, ó, Catecismo 883, hein? Não é a minha inquisição pessoal. Prestem atenção. Que deveria fazer um cristão? Isso daqui tem que escrever na porta de cada lar. Que deveria fazer um cristão que se lhe fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Ouça a resposta. Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante, ou seja, um crente infeliz, ou por algum emissário dos protestantes, aqueles que dão na escola, já viram aquelas Bíblias cinza? Desse tamanhozinho. No meu tempo aquilo dava igual pão de padaria, entendeu? Todo ano, pelo menos 2 vezes por ano, chegavam caixas e davam. Eu lembro que tinha guerra de Bíblia. Tinha guerra de Bíblia, em vez de ser de bolinha de papel, e a coisa era, bom, devia ser sobre o protestante, mas ele deixava a caixa e ia embora. Mas então, resposta, um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por um emissário dos protestantes deveria rejeitá-la com horror, por ser proibida pela igreja, e se a tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo, ou entregá-la ao próprio pároco. Então, os senhores veem, primeiro a gente tem que recusar com horror. A gente está numa igreja militante, hein? A gente não precisa sair queimando igreja de crente e arrumar confusão com eles. Eles ficam lá e nós aqui. Mas inserir Bíblias, se fosse benigno para nós, eles não dariam Bíblia para nós.
Se eles dão Bíblia para nós é porque é uma coisa danina. Nenhum inimigo cuida da saúde do outro, salvo se quiser matá-lo com mais gordinho, mais robusto e rosado, vai ter esse prazer. Mas não, normalmente se faz o quê? Se envenena o inimigo, não é isso? Se tortura, se judia. Então eles entregando Bíblias adulteradas para os cristãos, ou seja, os católicos, eles vão que envenenar os cristãos. Por isso a igreja manda o quê? Com horror, porque o horror faz assim, ó, já marca um território. E se aceitou por alguma coisa, eu conheço gente que aceita só para destruí-la, diz que é uma menos. Perfeito, pede-se, eu quero a caixinha todinha para mim. Tenho tanta gente para dar, as chamas, muitas chamas. E queima tudo aquilo. Bom, pode ser também, mas deve-se destruí-las. E enfim, por que a igreja proíbe as Bíblias protestantes? A igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou porque faltam-lhe a sua aprovação e as suas notas explicativas das passagens obscuras que podem causar dano à fé. Por isso a igreja proíbe também as traduções das Sagradas Escrituras já aprovadas por ela, mas reimpressas sem explicações que a mesma igreja aprovou. Os senhores entendem? Então a Bíblia do protestante ou está errada, ou a tradução não foi aprovada pela igreja. E eu vou dizer uma coisa, a mais famosa Bíblia do crente típico, Ferreira de Almeida. Quando pegamos uma passagem bíblica qualquer, em língua portuguesa, e uma passagem bíblica de uma Bíblia católica antes do concílio, não diz a mesma coisa. Às vezes são sinônimos, palavras, mas tem um problema que não está dando o mesmo conceito e ideia. E a Bíblia do Testemunha de Jeová, esses que batem e ficam aplaudindo os senhores em suas portas, batendo palma, é mais ainda maligna. E eu lhes dou um exemplo. O último evangelho que nós rezamos na Santa Missa, quase todas as missas, diz o quê? Que o Verbo é Deus. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na Bíblia deles, porque eles não creem que Cristo é Deus, eles dizem assim que parecia Deus. Entre ser e parecer existe um abismo, uma diferença imensa. Quem parece não é. Agora quem é, não tem aparência. É uma afirmação. Então, como eles não creem na divindade, eles foram lá em São João, por favor, né? São João, e foram lá e corrigiram, colocando um erro em realidade. Então, os senhores veem que um simples mortal lendo isso, um dia vai deixar de crer na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e viram que é um herege. Então, essa Bíblia só pode ser digna das chamas.